Gênesis capítulo número 13, na verdade vamos versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam na terra nesse mesmo tempo. Abraão disse a Ló: para que não haja contenda, eu te suplico, nem entre mim, nem entre ti, nem entre meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos, não está a terra toda diante de ti? Suplico-te que a parte de mim, se tomardes à esquerda, eu irei para a direita, se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Só uma palavra de direcionamento, porque quem vai pregar vai ser o pastor Wellington. Irmãos, Deus chama Abraão, dá a Abraão uma visão, dá a Abraão um direcionamento. É um chamado que Deus tem a Abraão. Abraão aceita esse desafio, e ele tinha um irmão. Esse irmão, ele vai vir a falecer. Esse irmão dele tinha um filho chamado Ló. Logo, Ló é sobrinho de Abraão. Vou ficar falando Abraão, tá? Para não ficar mudando na história sempre, tá bom? Esse período ainda é Abraão. Vou ficar sempre falando Abraão. E Deus, eu fico tentando imaginar Abraão, ele compartilhando a visão que ele tem com o seu sobrinho. Uma conjectura. Olha, meu sobrinho Ló, eu recebi uma visão da parte de Deus, um chamado da parte de Deus. Ele mandou eu ir para uma terra que ainda não me mostrou. E ele falou que todos que me abençoarem serão abençoados. E que através de mim, todas as famílias da terra serão abençoadas. Você acredita nisso, Ló? Olha, meu tio, eu nunca tive essa experiência não. Mas meu pai é morto. O Senhor me permite ir contigo? Com certeza, vem. Abraão agora ele sai junto com Ló, seu sobrinho. Ele vai peregrinar em busca dessa terra que Deus havia falado, comunicado a Abraão. Passa-se um tempo, há uma grande fome na terra. Abraão, às vezes, devido ao medo, não muito diferente de nós, devido ao medo bater na porta, Abraão por um tempo esquece da promessa. E devido ao medo, ele fala para Sara, a Bíblia é clara em dizer que Sara era muito linda. E ele com medo de morrer, ele fala: Sara, vamos fazer um acordo. Quando nós chegarmos no Egito, você vai dizer que é minha irmã. Diga a todos que você é minha irmã, porque senão eles vão me matar e vão ficar com você. Então, para que eu não morra, vamos fazer esse acordo, tá bom? Só entre nós. Alguém que diante do medo, ele se esquece de uma promessa que Deus havia feito. Diante de uma adversidade, ele esquece da promessa que Deus havia feito a ele. E aí com isso ele toma uma atitude humana, sem antes consultar a Deus. O texto diz que Faraó ele pega Sara agora e leva para o palácio como sua esposa. Mas Faraó vem a descobrir que, na verdade, ela não era irmã de Abraão. Vou contar a história. Ele descobre que ela não é irmã e que de fato ela era esposa de Abraão. Faraó fica revoltado com aquilo e despede Abraão, fala: vai embora, leva a sua esposa, leva tudo que você trouxe para cá, vai embora. Abraão ele vai saindo, e conforme ele vai andando, peregrinando no deserto, Deus vai cada vez mais abençoando ele. Cada dia que passava, ele ia se tornando mais rico. Ele tinha muitas tendas, muitos camelos, muitos servos. E com isso, seu sobrinho Ló também ia enriquecendo. Eu acho lindo isso no texto, porque nós temos que entender que nessa época, o regime que comandava era um regime patriarcal. Se o regime é patriarcal, quem comanda tudo, inclusive os bens, é o patriarca. Quem era o patriarca aqui? Era quem? Abraão ou Ló? Se Abraão era o patriarca, por mais que Ló trabalhasse,
De quem deveria ser os bens desse regime? De quem? Abraão. Porque tudo deveria ser do patriarca. Mas Abraão é aquele camarada que, por mais que ele pudesse exercer o poder e governar tudo e mandar em tudo, ele era aquele seguinte: conforme a mão de Deus for me abençoando, todo mundo que estiver comigo vai ser abençoado também. Abraão era aquele pastor, aquele líder que não tinha medo de compartilhar autoridade, que não tinha medo de compartilhar o seu crescimento. Ele queria que todos crescessem com ele, avançassem junto com ele. Era a visão que Deus havia dado para ele. Isso é uma convicção. Mas depois dessa experiência ruim, Abraão, ele sai do Egito, entendendo que ele vacilou, e ele vai erigir um altar. Só que ali ele faz um culto ao Senhor. E depois desse momento, houve-se uma notícia que os pastores de Abraão e os pastores de Ló, eles estão tendo contendas. O texto é claro em dizer que a contenda não foi entre Ló e Abraão. A contenda foi entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Aqueles que deveriam estar exercendo o serviço estão brigando. E por que eles estão brigando? Porque eles estão dizendo o seguinte: não há terra suficiente para nós. O que nós estamos fazendo não tem espaço para comportar aquilo que nós exercemos. Não há espaço entre eu e você. Não, eu não consigo me dar bem com o irmão da recepção. Não, essa eu não engulo. Pastor, eu sou do estudo da palavra. Eu não gosto do pessoal do louvor. Eles lá e eu cá. Não tem espaço para nós dois. Não há espaço para mim e para ele. Não há espaço para mim e para ela. Estão se esquecendo que o dono de tudo, aquele que deu a autoridade, em nenhum momento falou nada. Mas quem deveria estar servindo, está brigando por espaço. Porque se está faltando espaço, é só pedir para o dono. Que ele havia prometido a Abraão que ele seria abençoado em qualquer lugar. Mas os seus servos estão brigando, estão dividindo. E aí começa um princípio de uma pessoa que tomou uma decisão que vai ser conhecido na história como uma pessoa que teve momentos de total deslize e fracasso na vida. Entenda que eles estavam ficando ricos. Tem pessoas que não têm condições de receber prosperidade, porque quando está pequeno, normalmente vai tudo bem, mas quando começa a crescer, a prosperar, aí começa a dar problema. Já observou que quando a igreja é pequena, vai tudo bem também? Quando a igreja é pequena, todo mundo se une. Mas a promessa de Deus é prosperar. Aí quando vai prosperando, Deus vai enviando mais pessoas. Aí começa a contenda. Por quê? Porque não há espaço entre eu e ela. Eu estou aqui primeiro. Cheguei primeiro. Eu tenho mais inteligência. Eu tenho mais capacidade. Tem pessoas que não têm maturidade, infelizmente, para receber mais de Deus. Essa é a verdade, infelizmente. Porque quando recebe, a soberba entra, a altivez entra, se acham demais, infelizmente. Eu não vou dizer graças a Deus, eu nunca tive a oportunidade de ouvir alguém aqui falar para mim assim: a igreja perdeu a visão. Mas eu ouvi algumas pessoas que falam que outros falaram.
A igreja está crescendo, perdeu a visão. Não perdeu a visão. Ló, você que nunca entendeu a visão. Porque na verdade, Ló, Deus não falou contigo, Deus falou com Abraão. E é por isso que você não entende. Porque está crescendo, está perdendo a visão. Está perdendo a visão não. Você nunca entendeu o chamado. O chamado era o seguinte: eu multiplicarei. E através de vocês, eu abençoarei todas as famílias da terra. É a promessa. É porque querem ficar pequeno. Na verdade não é que querem ficar pequeno, querem perder o espaço. E aí começa a contenda, pastor Hélio. A promessa sempre foi a mesma. Só que não pode requerer de Abraão, que quando tinha apenas um camelo, agora ele tem o mesmo comportamento com 300 camelos. O comportamento é diferente, o tempo é diferente, as vestes são diferentes. Perdeu a visão. Não perdeu. Ló, você que primeiro nunca ouviu a visão, porque a visão não era para você. E entenda, Ló, você só está sendo abençoado porque você continua a andar com Abraão. É só entender. O texto é bem claro. Estou falando que existe uma unção sobre essa casa. Só que o problema é que conforme Deus vai nos dando, nós vamos crescendo. Todos nós nos achamos que podemos nos comparar àquele que recebeu a visão. Porque esse é o mal do ser humano. Conforme dá um pouquinho, acha que sabe tudo. É igual o povo está começando a fazer seminário. Daqui a pouco, eles vão achar que eles sabem tudo de teologia. Porque assim, o universitário, ele acha que ele vai mudar o mundo ou vai revolucionar a sua profissão. O estudante de teologia, ele acha que vai mudar a igreja. Entenda, Ló. Não é porque Deus está te fazendo você prosperar que você tem que achar que isso tudo é por causa de você, não. É por causa do chamado que foi dado. Ele não está tendo maturidade. Só que eu falei para vocês que quem está brigando não é Ló e Abraão. Quem está brigando são os pastores. Pastores aqui não é o ministério pastoral, pastores de ovelhas, pastores do rebanho. Aqueles que deveriam estar servindo, estão discutindo, brigando por espaço. Só que existia uma promessa que Ló não ouviu, eu falei. A promessa é que Abraão seria abençoado, e todos que estivessem com ele também seriam abençoados. Só que Ló, quando recebe essa notícia, agora está Ló e Abraão cara a cara. E aí que está o problema. É que muitos de nós deveríamos vir por baixo e queremos nos igualar. Quando há uma contenda, em vez de virmos por baixo na humilhação, queremos nos igualar ou até vir por cima. Como eu falei, a contenda é entre os pastores, mas agora há uma postura de Ló. Porque Abraão fala assim: poxa, meu amigo, além de amigo, nós somos parentes. Como pode os nossos pastores estarem brigando? Não pode haver contenda entre os nossos servos e muito menos entre nós. Por que está acontecendo isso? Deixa eu propor algo para você, Ló. Eles estão agora num platô, um lugar dos lugares mais altos de Israel. E ele fala assim: Ló, olha tudo aí. Você pode escolher. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Vamos acabar com isso agora. Eu digo que o problema está aqui, porque a postura de Ló deve ser o seguinte: meu senhor, Abraão, até hoje eu prosperei, porque eu estive ao seu lado. Quando você me chamou lá atrás, eu acreditei numa visão, no teu chamado. Você tem prosperado e o Senhor tem me dado a oportunidade de prosperar. Na verdade, no tempo em que nós vivemos, nada disso é meu, é tudo teu. O rebanho é teu. Não vamos discutir não, eu vou dar uma ordem para meus pastores, para eles obedecerem a você, aos pastores, porque eles não entenderam ainda
que você é aquele que carrega a visão, e eu estou contigo. Mas ele fala: não, Ló, é para eu escolher? Campinas, tudo verde, água em tudo. O texto chega a dizer, o texto bíblico chega a dizer, que nós lemos, que a Campina era tão bela, que eles comparam ao paraíso, eles comparam ao jardim do Éden. Ninguém tinha visto o jardim do Éden, mas eram tantos rios, tantos afluentes do Rio Jordão, que ele olha, na verdade, Ló para o lado direito e fala assim: meu Deus, esse lugar é perfeito. Ele olha para o lado esquerdo, deserto. Entenda que começa uma sucessão de erros. Um momento que você não consulta a Deus e tenta abandonar a promessa que um dia Deus fez para você viver a sua forma de vida, começa uma sucessão de decadências. Agora ele quer julgar com seus próprios olhos, porque de um lado é Campina, pastos verdes, e qual é o problema, irmãos? Estava faltando pasto para os animais. É por isso que eles brigaram. É tanto animal que nós não conseguimos pasto para todo mundo, vamos nos separar. Então ele olha para um lado e fala assim: se o problema era pasto, aqui não vai faltar. Ele olha para o outro, deserto. Abraão, ele abre mão do seu direito de escolher para ser conduzido ao deserto, mas é porque ele aprendeu com o fracasso anterior do Egito a confiar em Deus, porque ele entendeu que confiando em Deus, até no deserto Deus faz nascer Campina. Ele entendeu que a confiança em Deus, o que para os outros pode ser deserto, para mim, vivendo em Deus, pode ser uma experiência sobrenatural. Ló, ele julga com os olhos. Ló escolhe com a sua experiência, agora vivendo ao lado de Abraão. Eu quero as Campinas. Abraão fala assim: Engraçado que o texto bíblico também deixa claro que em todo momento Ló estava com os olhos para baixo. Já viu quando alguém está chamando a tua atenção e você está tão envergonhado que você fica... Ele fala: Ló, ergue os olhos. Eu falei que ele estava mais alto. Se eu falo erguer os olhos, então não olhando para cima. Se ele está mais alto, eu quero olhar algo para baixo. Então é claro entender que Ló estava olhando para baixo. Está envergonhado, mas não muda a postura. É entender que vergonha não adianta de nada. O que para Deus importa é comportamento, não é sentimento. Eu pequei. Chega no outro dia e peca de novo. Pequei. Deus não está preocupado, irmão. Deus não se comove com biquinho. Deus não se comove, infelizmente, com lágrimas falsas. Deus, ele está esperando de nós atitude, mudança. Ergue os olhos, pode escolher. Eu quero as Campinas. O texto diz que assim que Ló sai, leva todos. Deus não deixa Abraão sair dali. Deus fala: Abraão, agora você levanta os olhos. E observe uma coisa: Ló, quando ele ergue os olhos, ele olha na dimensão terrena. Abraão, por agora ter uma experiência com Deus, a dimensão dele é diferente. Abraão, ergue os olhos. Agora eu quero falar contigo, Abraão. Olha para frente. Está olhando? Olha para trás. Olha para o seu lado direito. Olha para o seu lado esquerdo. Tudo isso hoje eu te dou por herança a você e a tua descendência para sempre. Calma aí. Abraão tinha acabado de dar o que nem dele era. A direita ele deu para Ló. Mas Deus fala para ele: Abraão,
Entenda uma coisa: hoje pode estar com Ele, mas a promessa que eu faço a você é incondicional e é eterna. O que para muitos, para você hoje é perda, é você ceder, é você entregar. O que para muitos isso é loucura, entenda, continue confiando em mim, porque tudo isso, pode olhar para todos os cantos, Abraão, tudo isso não só te dou hoje, mas como darei eternamente a sua descendência. Aqui eu concluo. Aprenda a confiar em Deus. Ainda que hoje você está sendo conduzido para um deserto, ou esteja vivendo um deserto, ainda que as coisas sejam difíceis, ainda que outros estejam tentando puxar o teu tapete, ainda que tenham pessoas que estejam querendo brigar com você por espaço, querendo te empurrar, fique tranquilo. Só confia naquele que te chamou, só confia naquele que te prometeu, só confia no teu Deus. Acredita no chamado que Ele te fez. Não duvides, ainda que venha circunstâncias difíceis, ainda que tudo ao seu redor pareça que não vai dar certo, confia. Sabe por quê? Porque Ele é fiel para cumprir o que Ele falou com você, o que Ele te entregou como visão, o que Ele te entregou como chamado, independente do tempo, vai se cumprir. Agora, nesse processo, se prepare para pessoas te abandonar, se prepare para pessoas se afastarem, outros irem embora, mas como a promessa dele é multiplicar, uns podem até ir embora, mas muitos outros Deus vai enviar. Confia, 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 confia em Deus.